Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje na sessão Fernando Responde, atendendo ao nosso amigo, colega e ex-aluno Fábio Donola, que perguntou: Fernando, o que fazer com aqueles buracos que aparecem na superfície da madeira? Então, Fábio, vamos lá. Primeiro, vamos entender por que os buracos aparecem. Eu vou pedir para a nossa camera woman mostrar aqui um pedaço de madeira que tem desses buracos aos montes. Então, Fábio, por que esses buracos aparecem? Esses buracos aparecem porque você tem uma peça de madeira em que as fibras não estão todas no mesmo sentido, tá? Parte da peça está com as fibras num sentido, outra parte está com as fibras no sentido oposto. Quando você usina a peça, quando você passa a peça no desempenho, no desengrosso, ou passa uma plana manual, a aresta de corte vai pegar fibras num sentido favorável para cortar, né? Ou seja, vem a aresta de corte aqui, ela encontra as fibras deitadas no sentido favorável, faz um bom corte. Quando ela encontra as fibras no sentido desfavorável, oposto ao melhor, ao invés de cortar as fibras, elas são arrancadas, elas são destruídas, elas são quebradas. E aí ficam aqueles buracos que são resultado do arrancamento das fibras ao invés do seu corte, certo? Vamos lá, vou mostrar todos os jeitos que eu conheço para resolver esse problema, tá? Então, primeiro, dependendo da profundidade, se for coisa muito profunda, o que eu quero dizer com muito profunda? Coisa acima de 3, 5 décimos de milímetro para cima, você remover vai ser meio complicado. Então aí a história para resolver é você fazer um enchimento com uma massa, conforme a gente já mostrou no outro vídeo, cujo link está aí. Essa seria uma primeira solução. Então, se a área for pequena, né, a área em que esses buracos ocorrem, se você tiver uma situação favorável em termos de cor de madeira para fazer o preenchimento, é uma solução boa. Só que às vezes não fica bem, não fica bom o acabamento, não fica com uma cara boa. Então, o ideal aí é você eliminar esses buracos. Para eliminá-los, você tem que rebaixar, tem que usinar a superfície. De que forma você vai fazer isso? Vamos mostrar algumas delas. Primeiro, raspilha. Então, vamos pedir para a nossa câmera mostrar aqui uma região, certo? Que tem esses buracos aos montes, por exemplo, aqui. Vou mostrar a situação antes e agora eu vou usinar e a gente vai tornar a mostrar a situação. Fábio, por que o uso da raspilha funciona? A raspilha, ela tem uma profundidade de corte, uma profundidade de usinagem muito baixa, de tal forma que isso não provoca o arrancamento das fibras, independente da direção do sentido, em que elas estejam, tá? O mesmo efeito você vai obter se você usar lixa. Então, pegar uma lixa, um taquinho, à medida em que você vai lixando a peça, ela vai ficando com uma situação boa em termos de acabamento, porque da mesma forma que a raspilha, a lixa não tem sentido preferencial de usinagem.
Você pode usinar em qualquer direção e isso não vai provocar o arrebentamento das fibras, tá? Então, nós falamos de 3 soluções até agora: o preenchimento com massa, o uso de raspilha, o uso de lixa. Vamos falar de mais 2 soluções. Existem plainas, Fábio. As plainas, tradicionalmente, elas têm um chanfro no ferro para baixo. É o caso deste ferro aqui, ó. Certo? E existem plainas que têm o chanfro para cima. É o caso deste ferro aqui. Muito bem. Nas plainas que tem o chanfro para cima, se você fizer uma excelente afiação e você colocar pouquíssimo ferro, você consegue usinagem em região de fibra revesa com resultados muito bons, tá? Com a redução do arrancamento ou até mesmo a eliminação de arrancamento, tá? Então essa seria a 4ª solução. A 5ª solução, que não é uma solução, eu diria, muito acessível, talvez seja bem pouco acessível, é o uso de uma máquina cujo vídeo a gente está mostrando aí nesse link, uma máquina chamada Super Surface Mecha 2, de uma empresa chamada Marunaka, tá? Vejam o vídeo aí, é extremamente interessante como ela faz remoção de lâminas extremamente finas e ela tem a possibilidade de ajuste do ângulo da faca. E além disso, as facas são hiper ultra mega bem afiadas, você consegue usinar superfícies que têm fibra ao contrário, fibra revesa, como é o caso. Uma coisa que precisa ser dita: quando você estiver fazendo a usinagem da peça no desempenho, no desengrosso, uma outra coisa que você pode tentar é passa a peça num sentido e passa no sentido contrário, tá? E aí você escolhe a melhor ou a menos pior solução, ok? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior Marcenaria Fina no Facebook ou no YouTube, ou então fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?